Capítulo 9. Como era esperado, o evento daquela noite trouxe alguns problemas. Umas pequenas crises e conflitos pessoais que Parker acabou conseguindo impedir. Resolveram simplesmente abafar. Evitou a briga potencial causada pelas desavenças entre a mãe e a avó da noiva, levando uma de cada vez para circular pelas instalações, enquanto deixava a outra ter seu momento exclusivo com a moça. E se manteve neutra quando cada uma começou a listar os defeitos e as falhas uma da outra. Conseguiu manter o amigo do noivo ocupado e longe dos locais por onde sua ex-mulher e a irmã da noiva poderiam passar. Já que aplacar ânimos e neutralizar bombas relógio humana estavam consumindo a maior parte de seu tempo, precisou delegar a posição de sentinela a Mac e Laurel, e assim pôde acompanhar os últimos preparativos. Passo a passo, viu Emma transformar floresta e campina numa elegante e elaborada festa para os olhos, enquanto Laurel dava os últimos retoques no bolo de 5 andares, tão fabuloso quanto um diamante. Na suíte da noiva, Mac ia documentando outra transformação, a de mulher em noiva, e capturou o orgulho e o prazer do momento em que ela se pôs de pé, envergando o vestido branco, que cintilava graças às contas prateadas do corpete sem alças. Parker viu a noiva afastar a cauda toda trabalhada do vestido, para que a mãe, emocionada demais para pensar em brigas, pudesse pôr o colar de diamantes no pescoço da filha. Uma coisa antiga, para dar sorte, murmurou a mãe. Parker sabia que as lentes de Mac capturariam num só o colar, o belo contorno dos ombros da noiva e o movimento do vestido, mas acima de todo momento. E a foto ressaltaria a emoção de mãe e filha, uma sorrindo para a outra com os olhos marejados. Querida, você está um sonho. Eu estou. Ai, meu Deus, mãe, não imaginava que ia ficar tão emocionada assim. Parker lhe estendeu um lenço de papel. Você tinha toda a razão, disse-lhe a moça, enxugando devagar o canto dos olhos, quando sugeriu que eu não usasse véu e ficasse apenas com uma tiara. A noiva levou a mão ao arranjo simples, que brilhava no seu cabelo escuro e impecável. Você não poderia estar mais linda, Alissa, retrucou Parker, exceto por... Como Emma ainda estava terminando a decoração no salão de baile, Parker tirou o buquê da caixa e o entregou à mãe da noiva. Este último detalhe. Uma com a cascata de orquídeas num fundo prateado destacadas por pedras clarinhas nas mãos, a noiva se virou mais uma vez para o espelho com cavalete. Ah, agora acho que me sinto realmente um sonho. A mãe da noiva pôs uma das mãos no braço de Parker e suspirou. E aquela, pensou ela, era a maior demonstração de reconhecimento por um trabalho, pelo menos até então bem feito. Houve um grito. Jovem, feliz, que nada tinha de angustiado, mas mesmo assim correu para a outra ponta do aposento no instante em que Malcolm abriu a porta, carregando no colo a menina que ia levar as flores. Com licença, senhoras, mas encontrei essa princesinha. É aqui a entrada do castelo? É aqui mesmo. Parker já ia estender os braços para pegar a menina, quando uma mulher surgiu, com as outras 2 meninas, que espalhariam pétalas enganchadas em seu quadril. Lia. Ai, me desculpem. Ela escapou e não conseguia alcançá-la, carregando as outras 2. Não tem problema. Elas já estão prontas para as fotos, disse Parker. Então pode levá-las direto para Mac. Vou ajudá-la. Pegou Lia, que não parecia nada arrependida da travessura. Obrigada, disse, dirigindo-se a Mal, antes de levar a menina consigo. Tchau, Mal, tchau, gritou Lia, virando-se para trás, e Parker esboçou um sorriso ao perceber que a menina jogava beijos estalados para se despedir. Quando voltou, viu Malcolm pegando um pedaço dos queijos dispostos numa bandeja. Bem gostoso, comentou ele. Proteína ajuda a manter a energia. Verdade, concordou ele, e espalhou um pouco do queijo cremoso em um biscoito salgado. Tome um pouco de energia. Não ia doer, pensou Parker, e aceitou o que ele lhe oferecia. Onde encontrou Lia? A menina?
Bem aqui no corredor, dançando, fazendo aquelas coisas, sabe? Acrescentou, girando um dos dedos no ar. Ela estava se achando com aquela roupa. Só fui levar um drink para o pai do noivo, ou talvez da noiva, sei lá. Uma dose de Jack Black. Portanto, ela não devia estar ali há muito tempo. Fico grata pela ajuda. Então demonstre, disse ele sorrindo. Não tenho tempo para isso, preciso. Ela se interrompeu e ergueu uma das mãos. Alerta vermelho no solário. Virou o Capitão Kirk? Mas ela já estava saindo da suíte. O que está... Bom, dane-se, murmurou Parker ao microfone. Estou indo. Qual é o problema? Uma das convidadas decidiu que a determinação dos noivos de não ter crianças com menos de 12 anos na festa não se aplica aos seus 4 filhos, que aparentemente estão aprontando todas durante o coquetel que antecede a cerimônia. Laurel está sozinha lá embaixo, ajudando os garçons, e está a ponto de explodir. É comum você ficar correndo de um lado para o outro desta casa enorme? É. Então por que usa esses saltos altos? Esses sapatos aqui são lindíssimos, Pradas, e estou usando salto alto porque sou profissional. Sem dúvida alguma, ela era perfeitamente capaz de se locomover com aquilo, pensou Malcolm. Não tem nada a ver com vaidade. Mera consequência. Quando chegaram ao solário, ela diminuiu o ritmo. A corrida se transformou em passadas firmes. Malcolm ouviu o tumulto antes mesmo de ver as crianças, o que não era de estranhar, murmurou ele consigo mesmo, já que elas estavam berrando, se esgoelando, gritando a plenos pulmões. Viu como Parker também devia estar vendo as reações variadas dos outros convidados, que também haviam chegado mais cedo para curtir drinks e canapés antes da cerimônia. Havia quem achasse graça, quem se mostrasse aborrecido, irritado ou até ignorasse o que acontecia. A maior variedade, pensou Mal, e a maior bagunça, acrescentou mentalmente, quando viu um dos garçons uniformizados varrendo cacos de vidro. Enquanto Parker abria caminho em meio a toda aquela gente, com a perícia e exatidão de um míssil teleguiado, ele percebeu que as crianças tinham aprendido a agir daquele jeito de forma mais natural possível, por imitação. A mãe também estava aos berros. Parker, disse Laurel, que usava um avental branco de chefe por cima do terninho. Ela mostrava os dentes de uma forma que dificilmente poderia ser considerada um sorriso. Esta é a senhora Ferguson. Parker Brown, apresentou-se, estendendo a mão e pegando a da convidada com firmeza, antes que a outra pudesse esboçar qualquer reação. Muito prazer em conhecê-la. Por que a senhora e as crianças não vêm comigo? O pai delas também está aqui. Ele está no bar e não temos a menor intenção de ir a lugar nenhum. Laurel, por que não localiza o Sr. Ferguson e pede que ele venha ao nosso encontro? Seus filhos são lindos, prosseguiu. Tenho que lhe pedir para controlá-los. Ninguém me diz o que eu devo fazer com meus filhos. Parker manteve o sorriso no rosto, mas agora ele tinha um quê de ferocidade. Como esta é a minha casa, a minha propriedade, e foi bem especificado que os seus filhos não estavam convidados para o evento de hoje, é exatamente o que eu estou fazendo. Viemos em família. Parker prendeu a respiração quando um dos meninos que brigava no chão jogou um carrinho na direção do irmão. Malcolm conseguiu segurar o brinquedo 1 centímetro antes que ele atingisse um vaso cheio de orquídeas. E está disposta a pagar os prejuízos? O que importa hoje não é você e sua família, prosseguiu ela, e embora mantivesse a voz baixa, seu tom era agora pragmático. Hoje, só Alissa e Boo contam. E no convite estava explícito que eles não queriam a presença de crianças de menos de 12 anos. Percebendo que a gritaria havia parado, Parker abaixou os olhos e deu com Malcolm agachado no chão, junto com os 4 meninos, que tinham os olhos arregalados e estavam quietíssimos. Uma atitude muito egoísta, a maior falta de consideração. Tem todo o direito de pensar assim, retrucou Parker, sem se alterar, mas os noivos tomaram essa decisão e é o que eles querem.
Eu disse a ela que não ia trazer as crianças, observou o Sr. Fagton, que vinha se aproximando com um copo de uísque na mão. Eu lhe disse para não carregar os meninos, Nancy. E eu disse a você que esperava que meu primo demonstrasse mais tolerância e carinho com relação aos meus filhos, em vez de barrá-los na sua festa de casamento. Querem continuar discutindo aqui, indagou Parker com um sorriso gélido, na frente das crianças e dos outros convidados? Diga-me, Sra. Farrington, a senhora confirmou a presença de 6 pessoas? A mulher ficou calada. Como não acredito que tenha feito isso, não temos acomodações para as crianças. Como é um jantar servido por pratos, também não temos refeições para elas. No entanto, terei o maior prazer de providenciar uma babá para cuidar deles em outro cômodo da casa, com comida e bebida adequada durante o casamento e a recepção. Posso chamar 2 babás qualificadas, que estarão aqui em 20 minutos, por $50 a hora cada uma. Se acha que vou lhe pagar para... Ou concordam com a vinda das babás pelo preço estipulado, ou terão que encontrar alguém fora daqui. O meu trabalho é fazer com que os desejos e as decisões de Ayla e de Bull sejam cumpridos, e vou fazer o meu trabalho. Venha, Gary, vamos embora, pegue os meninos. Vá você, retrucou o marido dando de ombros. Pode levar as crianças ou deixá-las aqui e eu pago a taxa. Vou ficar para o casamento. Não se esqueça, Nancy, Bull é meu primo. Pois nós vamos embora. Venham, meninos. Eu disse venham, agora. A choradeira, a gritaria e as brigas recomeçaram quando a mãe passou a mão nos filhos e saiu levando consigo 4 crianças furiosas. Parker e Laurel se entreolharam. Laurel assentiu e foi atrás da convidada. Por favor, me desculpe, disse Gary. Temos discutido essa questão há semanas, mas pensei que estivesse tudo resolvido. Depois ela enfiou as crianças no carro antes que eu pudesse ver. Eu devia ter impedido. Imagino que eles tenham quebrado aquela bandeja de taças que viam dos garçons levando lá para dentro. Quanto lhe devo? Acidentes acontecem, Sr. Farrington. Espero que se divirta no casamento. Malcolm, pode vir comigo? Claro, concordou ele e pôs na mão de Gary o carrinho das crianças que ainda segurava. Um clássico, comentou, e saiu atrás de Parker. O que você disse aos meninos para eles se calarem? Perguntou ela. Que estava fazendo aquele Corvette refém? Uma edição fantástica da Matchbox, modelo 1966, e que se eles não parassem de fazer toda aquela bagunça, a moça que estava falando com a mãe deles ia mandar prendê-los. Prendê-los? Funcionou. Os 4 se calaram e ficamos conversando sobre carros. Estavam brincando de carrinho quando a mãe apareceu e mandou que Esme, a babá, vestisse paletós neles. Todos odeiam paletós, aliás, e só queriam ficar em casa brincando. Perfeitamente compreensível, não? Olhe, você se saiu muito bem. Está certo que eram 4, mas o trabalho mais difícil ficou mesmo com você. As crianças são mal educadas, só que a mãe é uma peste. O que acha de tomar uma cerveja? Não dá. Essa história consumiu todo o período da chegada, do coquetel e da sessão de fotos. Mac já está quase terminando de fotografar os pais e os padrinhos do noivo. Como sabe? Porque ela me disse, respondeu Parker, indicando o fone de ouvido. Sinal verde para começar, acrescentou, falando ao microfone, o que fez Malcolm sorrir. Deu o comando para a música de fundo, enquanto os convidados vão para seus lugares e feche o bar. Se não fecharmos o bar, um monte de gente continuará lá e não irá entrar, observou dirigindo-se a Mal. 10 minutos para a entrada dos noivos. Tenho que ir lá para cima. Obrigada pela ajuda. Imagine, vou pegar aquela cerveja antes que me mandem embora. Malcolm gostava de vê-la trabalhar. Na maior parte do tempo não tinha ideia do que ela estava fazendo, mas isso não atrapalhava em nada o prazer que sentia. Parker andava para lá e para cá, andava muito, ou parecia desaparecer nos bastidores. Mas, mais de uma vez, ele a viu tirar algo do bolso. Seu terninho parecia ter centenas de coisas escondidas e entregar a um dos convidados.
Lenços de papel, limpador de óculos, alfinetes de segurança, fita adesiva, fósforos, caneta. Era como se ela carregasse uma loja de departamentos. De vez em quando, Malcolm via Parker mover os lábios, respondendo, ele deduzia, a algo que lhe diziam pelos fones de ouvido. Aí, saía andando em outra direção, para desempenhar alguma nova tarefa ou impedir alguma crise. Ocasionalmente se aproximava de uma das sócias, ou de mais de uma, ou de algum dos auxiliares contratados, mas todos estavam sempre correndo. No entanto, se a pessoa não estivesse prestando atenção, tudo pareceria funcionar por conta própria. Toda a parafernália do casamento em si, vestidos elegantes e smokings, um montão de flores, velas e rios daqueles estranhos tules brancos que envolvia tudo. Música, lágrimas, muitas luzes piscando e provocando exclamações dos convidados. Cortejos de entrada e de saída e, de repente, o bar era reaberto e as hordas eram conduzidas até lá para mais bebida e mais comida, o que as manteria lá fora até chegar a hora do jantar elaboradíssimo. Mais flores, velas, luzes piscando, música, brindes, gente circulando de mesa em mesa, e Malcolm pôde perceber que cada detalhe era cronometrado. Depois vinha o êxodo, em direção ao salão de baile, para a festa, e antes que o último convidado saísse pela porta, todo o enxame de abelhas operárias já estava recolhendo pratos e talheres, limpando e retirando metade das mesas. Soube disso porque acabou sendo convocado para o batalhão da limpeza. Quando chegou ao salão de baile, a festa estava no auge. Mais mesas, mais velas e pisca-pisca, além de toneladas de flores. A música agora era mais animada para atrair os convidados para a pista de dança. Outro bar, além dos garçons que circulavam com taças de champanhe. Percebeu que ali o destaque entre as flores dispostas por Emma era o bolo de laurel, uma verdadeira obra de arte. Como já havia provado coisas feitas por ela, contava que o sabor do bolo fosse tão incrível quanto sua aparência. Algo para se esperar com ansiedade. Avistou Max esgueirando-se em meio à multidão, circulando dentro e fora da pista de dança, passando entre pessoas, tirando suas fotos. Malcolm pegou uma cerveja e foi saindo, não sem dificuldade para se aproximar de Carter. Uma festa e tanto, comentou. Uma das maiores que já vi. Não consigo acreditar que, na semana que vem, vai ser a da minha irmã. Verdade, recebi o convite. Acho que vai ser diferente ficar do outro lado. Para todos nós. Mac e eu decidimos que vai ser uma espécie de treino para quando chegar a nossa vez. Tentar descobrir como se pode participar de um casamento e organizá-lo ao mesmo tempo. Bom, ela não vai tirar as próprias fotos, a menos que tenha um clone. Claro que não, disse Parker sorrindo. Ainda está tentando imaginar um jeito de tirar algumas, mas já contratou uma mulher de quem gosta e em quem confia para fazer as fotos. E as 4 estão fazendo reuniões regulares para encontrar a melhor maneira de conseguir que tudo corra bem. Se é que alguém consegue, já que estamos aqui, queria saber se, por acaso, dá aulas de reforço. Aulas particulares, sabe? Para meus alunos, indagou Carter, desviando os olhos da multidão. Claro. Não, fora da escola. Nunca fiz isso, mas poderia fazer. Tem um garoto que está trabalhando comigo há alguns meses. É um bom mecânico, tem muito potencial. Descobri há pouco tempo que ele não sabe ler. Quer dizer, oficialmente sabe, mas é quase analfabeto. Sabe o suficiente para se virar, para fingir que lê. O analfabetismo é um problema muito maior do que as pessoas imaginam. Você quer ajudá-lo a aprender a ler. Bom, não sou professor e, de qualquer forma, nem saberia por onde começar. Aí me lembrei de você. Se ele estiver disposto, é claro que eu posso ajudar. Vai estar disposto se quiser manter o emprego. Eu posso convencê-lo se ele pensar diferente. Quantos anos ele tem? Tem 17, vai fazer 18. Possui um diploma de ensino médio conseguido em boa parte, pelo que deduzi, pagando a outros garotos para fazerem os trabalhos por ele, ou seduzindo as meninas com o mesmo objetivo. Eu pago as aulas. Nada disso, Mal. Vou adorar fazer isso.
Obrigado, mas se mudar de ideia quanto ao garoto ou quanto ao pagamento, não precisa se preocupar. Vou dizer a ele para lhe telefonar e vocês combinam tudo. Tomou um gole de cerveja e fez um aceno de cabeça indicando Parker, que atravessava o salão. Conte alguma coisa que eu não saiba. Como é? Sobre Parker. Conte alguma coisa que eu não saiba sobre ela. Certo. Carter, pelo amor de Deus, não estou querendo saber de nenhum segredo obscuro, mas se ela tiver algum, vou deixar você bêbado e descobrir. Quero saber coisas como o que ela faz quando não está fazendo isso. Ela passa praticamente o tempo todo fazendo isso. Para se divertir. Será que vou ter que ir buscar uma bebida para você se quiser uma resposta? Não. Carter franziu um senho pensativo. Vira e mexe ficam juntas as 4. Tento não ficar especulando sobre o que elas fazem, já que parte do assunto deve dizer respeito a mim. Compras. Parker gosta de fazer compras. Todas elas gostam. Isso não chega a ser surpresa. Bom, ela lê muito. É uma leitora de gostos bem ecléticos. Ok, essa informação é boa. Mais animado com a tarefa, Carter aceitou o copo de cerveja que Malcolm pegou de uma bandeja que passou à sua frente. Tanto ela quanto Laurel gostam de filmes antigos, aqueles clássicos em preto e branco. Parker também participa de eventos de caridade ou para levantar fundos. Ela e Del se revezam nessas ocasiões. É uma coisa dos Browns. Nobles obli. Exatamente. Ela anda a fim de fazer um livro. Está brincando? É sério, um livro de casamento, em que cada uma delas teria uma seção para sua especialidade, e Parker costuraria os assuntos, o que produz o esquema de funcionamento da Votos. Mas devo deduzir que você não está coletando todos esses dados por mera curiosidade. Tem toda a razão. E então deveria saber que, fora a Agência de Segurança Nacional, ninguém coleta dados como Parker Brown. Se estiver interessado em você, vai ter um arquivo completo, bem aqui. Carter acrescentou, batendo com o dedo na própria têmpora. Malcolm deu de ombros. Sou um livro aberto. Ninguém é. Mesmo que pense o contrário. Agora tenho que ir. Mac deu o sinal. E entregou ao amigo o copo de cerveja quase intocado. Sem ter o que fazer, Malcolm saiu andando pelo andar térreo e encontrou a Sra. Grant diante da bancada da cozinha, folheando uma revista e tomando um chá. Tem café fresquinho, se é o que está procurando. Não é uma má ideia, a menos que a senhora queira ir até o salão e me conceder aquela dança. Não estou vestida para uma festa, replicou ela rindo. Nem eu, observou o rapaz, pegando uma caneca e servindo-se de café. Mas é uma festa e tanto. Minhas meninas entendem do assunto. Já jantou? Ainda não. Que tal um empadão de frango? Eu adoraria. Por acaso tem um aqui que gostaria de dividir com alguém, disse a Sra. Grant sorridente. Sorte é minha, já que por acaso estava com a esperança de jantar com a mulher dos meus sonhos. Parker está ocupada, portanto vai ter que se consolar comigo. A senhora não é mulher para servir de consolo. Sujeitinho esperto, hein? Disse ela, cutucando-o e lhe dando uma piscadela. Põe à mesa. A senhora G foi esquentar a comida, sem deixar de notar que ele não a corrigira quando ela associara Parker à mulher dos seus sonhos. Gostava da companhia daquele rapaz. Admitia, é claro, que ele tinha qualidades que lembravam seu Charles. A mescla de charme espontâneo com um temperamento meio esquentado. A força não explícita e o brilho excepcional nos olhos que diziam que ele podia ser perigoso quando quisesse. Quando já estavam sentados e ele tinha dado a primeira garfada no prato, sorriu para a governanta. Está tão gostoso quanto parecia. Eu cozinho um pouco. É mesmo? Comida para viagem e congelados de micro-ondas cansam. E não posso ficar batendo a porta de minha mãe sempre que quiser comer. Então misturo uma coisa aqui, outra ali, algumas vezes por semana. Quem sabe não me dê a receita desse empadão. Quem sabe?
Como vai a sua mãe? Ótima! Comprei um Wii para ela. Agora está viciada no Mario Kart e em boliche. Acaba comigo no boliche e eu com ela no Mario Kart. Você sempre foi um bom filho. Malcolm deu de ombros. Algumas vezes mais do que outras. Minha mãe adora o trabalho dela. E gostar do que faz é importante. A senhora gosta. Sempre gostei. Desde que me lembro de ter ouvido falar nos Browns, e imagino que mesmo antes disso, a senhora já trabalhava aqui. Vai fazer 40 anos na próxima primavera. 40? O espanto genuíno no rosto dele não arranhou a vaidade da senhora Grande. Então, tinha quantos anos? 8? Não há leis que impedem o trabalho infantil? Tinha 21, respondeu ela rindo com o dedo em riste. Como começou aqui? Como criada. Naquela época, a senhora Brown, avó de Parker, tinha todo um batalhão de empregados e não era nada fácil trabalhar para uma mulher como ela. 3 arrumadeiras, um mordomo, a governanta, a cozinheira e suas ajudantes, jardineiros, motoristas. Éramos 24 ao todo. Eu era jovem e inexperiente, mas precisava trabalhar, não só para me sustentar, mas também para superar a morte de meu marido na guerra, a do Vietnã. Por quanto tempo foi casada? Quase 3 anos. Meu Charlie passou praticamente metade desse tempo como soldado. Ah, fiquei com tanta raiva quando ele se alistou. Mas ele disse que ia ser um exemplo de patriota. Ele era lá de Kerry, sabe? Pronto, tinha que lutar pelos Estados Unidos, então foi. Lutou e morreu, como tantos outros. Deram-lhe uma medalha por isso. Bom, você sabe como são essas coisas. Verdade. Eu morava na cidade e não queria continuar ali sabendo que Charlie não estaria comigo. Trabalhei um tempo para uma amiga dos Browns, mas ela se casou de novo e ia morar na Europa. Aí me recomendou para a senhora Brown e comecei como criada. O pai de Parker tinha quase a mesma idade que eu quando vim para cá. Era só um pouco mais novo e garanto que não puxou a mãe. Ouvi umas coisas que me fizeram acreditar que essa diferença foi boa para todo mundo. Ele conseguia conciliar o que tinha de melhor no pai e na mãe. Era um homem muito bom, era brilhante, mas acima de tudo era bom. Apaixonou-se e era lindo ver os dois juntos. Parecia um filme romântico. Ela era cheia de luz e alegria. Posso lhe dizer que, quando esta casa passou a ser deles, também ficou cheia de luz e alegria. E quando não, o que não acontecia antes, não na minha época. Os dois mantiveram os empregados que quiseram continuar e concederam a aposentadoria aos que queriam parar de trabalhar. Como a governanta quis se aposentar, a patroa me perguntou se eu queria substituí-la. Foi um bom emprego, trabalhando para gente boa, numa casa que foi feliz por muitos anos. A senhora Grande suspirou e depois acrescentou: foi a minha família que morreu naquele dia também. Eu estava em Los Angeles e ouvi falar do caso, mesmo antes que minha mãe viesse me contar. Era um casal marcante. Era mesmo. Esta casa, este lar é parte disso. Hoje em dia, a senhora cuida de tudo praticamente sozinha. Ah, tem gente para ajudar com a limpeza. Parker deixa que eu decida o que preciso e quando. Também temos jardineiros para cuidar do terreno, e na maior parte do tempo Parker e Emma é que lidam com eles. E Parker... A senhora Grant fez uma pausa e riu. Sempre foi assim. Não precisa, ninguém precisa andar atrás dela. Sorte a sua se ela não começar logo a tentar organizar sua vida. Tiro minhas férias no inverno para aproveitar a brisa das ilhas e também sempre que preciso de uma folga, seja quando for. E tenho o imenso prazer de ver 2 criaturas que vi dar os primeiros passos se tornarem tão marcantes quanto os pais. Ela os serviu de mais empadão. Você me lembra meu Charlie. Verdade? Quer se casar comigo? A senhora Grant brandiu a colher na direção de Mal. Tem a mesma lábia dele. Charlie levava o maior jeito com as mulheres, independentemente da idade que tivessem. É por isso que tenho um fraco por você, Malcolm. Não me decepcione. Vou tentar. Está interessado na minha menina?
Estou sim, senhora. Ótimo. Não estrague tudo. Vou entender isso como um sinal verde de sua parte. Que tal algumas dicas de navegação? A governanta balançou a cabeça. Não acho que precise de dicas. Posso lhe dizer que ela está acostumada a homens previsíveis. Você não é assim. Minha menina quer amor e tudo o mais que vem junto, e de que ela sempre foi cercada. A parceria, o respeito, a amizade. Nunca vai se contentar com menos, e nem deve mesmo, e jamais vai tolerar desonestidade. Mentir é atitude de preguiçoso, coisa que você nunca fez. Tem um talento especial para levar as pessoas a lhe contarem coisas sobre si mesmas sem lhes contar muito ou quase nada sobre você e as pessoas com quem se importa. Ela precisa conhecê-lo. Malcolm já ia dizer que não havia muito a conhecer, mas lembrou do contrário que fizera com Carter, sobre a história do livro aberto e da resposta do amigo. Talvez. A Sra. Grant fez uma pausa observando. Você vê seu tio e sua tia com frequência? O rosto do rapaz se anuviou. Ficamos fora do caminho um do outro. Diga a ela por quê. Ele se remexeu na cadeira incomodado. É uma história do passado. Tudo o que você queria ouvir de mim enquanto comíamos o empadão também é. O passado faz de nós o que somos ou o que lutamos para não ser. Agora volte para a festa. Veja se pode ajudá-la de alguma forma. Ela adora gente prestativa. Vou ajudar a senhora a limpar isso aqui. Hoje não. Vá embora, saia da minha cozinha. Vá ficar no caminho dela por algum tempo. Capítulo 10. Foi o que ele fez. Parker não podia reclamar, já que Malcolm conseguia ficar no caminho dela e ainda ser útil. Mas, mesmo assim, ele ficou no caminho dela. No final da noite, Parker não sabia muito bem o que fazer com Malcolm, ou a respeito dele. As amigas haviam lhe aconselhado a curtir, tanto a situação quanto ele. Mas como curtir algo ou alguém que a deixava tão inquieta? Convenceu-se de que o melhor a fazer era se concentrar no trabalho, nos detalhes do casamento, e conseguiu, quase o tempo todo. Quando acompanhava os convidados que deixavam a casa, felicitou-se por ter evitado, remediado ou dado um jeito de resolver os diversos contratempos daquele evento. Mas o tio Henry, mais do que bêbado, escapou de seu radar. Lindo, lindo casamento, linda moça. Obrigada, senhor. Lindo, repetiu ele, envolvendo-a num abraço etílico, que incluiu uma mão boba na sua bunda. Antes que conseguisse se desvencilhar, Parker avistou Malcolm aproximando-se a passos rápidos. A primeira coisa que lhe passou pela cabeça foi: oh, não! Não precisava de um herói, que muito provavelmente começaria por um soco, e só então faria perguntas. Senhor... Ei, amigo! Chamou Malcolm, e o tom animado de sua voz combinava com o ligeiro sorriso que exibia no rosto. Vamos tirando essa mão daí. Como vai voltar para casa? Já que o indivíduo estava quase caindo de bêbado, foi fácil desgrudá-lo de Parker. Alguém vai lhe dar carona? Posso muito bem dirigir, respondeu o outro, sorridente e cambaleante. Erguendo o polegar, acrescentou: estou 100%. No teste do bafômetro, retrucou Malcolm. Com uma manobra rápida, ele conseguiu passar o braço de Henry pelos próprios ombros. Está com as chaves? Vou levá-las para o senhor. Ah! Ei, pai! Chamou um homem, que vinha descendo a escada às pressas e olhou para Parker com um ar de quem pede desculpas. Sinto muito, ele fugiu de mim. Vamos lá, pai. Mamãe e Ana já estão indo. Minha mulher e eu vamos levá-lo para casa, acrescentou dirigindo-se a Malcolm. Ok, eu o ajudo a chegar até o carro. Lindo casamento, exclamou Henry, a caminho do estacionamento. Tenho que beijar a noiva. E qualquer outra mulher com menos de 120 anos em que consiga pôr as mãos, observou Mac. Desculpe, eu vim tentar salvá-la, só que mal foi mais rápido. Sobrevivi, exclamou Parker, soltando o ar com força pela boca e ajeitando o paletó do terninho. Emma e Laurel estão ajudando os retardatários perdidos por aí. Jack, Del e Carter estão fazendo a verificação de segurança nos locais já vazios. Nós nos saímos muito bem.
Maravilhosamente bem. Vou começar a inspecionar o andar térreo, se puder assumir o meu lugar aqui. Claro. Parker se dirigiu à sala de visitas, passando pelo vestíbulo e pelo solário, de onde os prestadores de serviço já tinham removido as flores, o tule, as luminárias e as velas. O local estava silencioso, meio escuro, com vestígios de perfume das flores ainda pairando no ar. Voltaria a ser todo preparado pela manhã para o evento de domingo, que era uma festa mais íntima, mas por enquanto. Henry desabou no banco de trás do Luxus do filho, disse mal com as suas costas. Parker se virou e o viu aproximando-se sob a luz mesclada de sombras. Embora os seus passos quase não fizessem barulho, o aposento já não parecia silencioso. Ótimo, obrigada pela ajuda. Foi moleza. Achou que eu ia partir para cima de um velho bêbado só porque ele estava louco para apertar sua bundinha dura? Admito que por um instante fiquei preocupada. Pois fique sabendo que esmurrar bêbados felizes não tem graça nenhuma. Se for para bater em alguém, prefiro que seja algo que vale a pena. O tom dele continuava leve e casual. Por que será então, perguntou-se Parker, que aquele ar com cheiro de flores tinha se tornado de repente elétrico, provocando-lhe uma súbita sensação de perigo? Devidamente anotado. Além disso, como a bunda em questão é incrível, quem pode culpá-lo por querer pôr as mãos nela? Achei que gostasse das pernas. Não existe um centímetro de você que não seja fantástico, querida, e sabe disso. Ela inclinou um pouco a cabeça, caprichando para que o gesto combinasse com o tom despreocupado de sua voz. Isso não me parece muito um elogio. E não é. É só um fato, retrucou Malcolm, chegando mais perto. Parker teve de conter o ímpeto de recuar. O que faz para relaxar depois de uma festa dessas? Depende. Às vezes nos reunimos para comemorar o evento, outras vezes cada uma vai para o seu canto. Espere, disse ela quando ele a abraçou. Achei que poderíamos tentar outro tipo de atividade relaxante. Ele a beijou, numa onda de calor que era mais uma ameaça do que uma promessa. Suas mãos foram descendo pelo corpo de Parker, com tamanha habilidade que ela sentiu arrepios. Arrepios perigosos percorreram sua pele e percorreram o seu corpo por baixo da pele. Disse a si mesmo que era melhor pararem por ali, mas quando o calor atingiu seus ossos, perguntou-se por que faria isso. Quero sentir as minhas mãos no seu corpo, Parker. Agora não havia nada de casual e leve na voz dele. O que havia ali era um atrevimento que ela percebera por baixo da calma. Ele parou de beijá-la e passou os dentes pelo contorno de seu queixo. E você sabe disso. O que não significa que... Então deixe, prosseguiu ele, espalmando a mão para abrir o paletó que ela usava. Tenho que... Deixe, repetiu ele, passando os dedos pelos seus seios. A respiração de Parker ficou entrecortada quando a excitação se transformou em dor e a dor num desejo intenso e urgente. Não posso fazer isso agora. Não vou para a cama com você quando... Não falei em ir para a cama, só quero tocá-la. E enquanto fazia isso, ficou olhando para o seu rosto, até que voltou a beijá-la, um beijo ardente e ávido. Vamos sair junto amanhã. Ok. Não. Por que não conseguia pensar? Temos um evento. Na primeira noite livre que tiver, insistiu Malcolm. Sua mão foi deslizando pelo lado externo da coxa de Parker, voltou a subir e sentiu suas forças se esvaírem. Quando vai ser? Como ela poderia encontrar uma resposta racional se ele estava virando seu corpo pelo avesso? Na terça, eu acho. Venho buscá-la às 7. Diga sim. Sim, está bem, sim. É melhor eu ir embora. É mesmo. Malcolm sorriu, e quando voltou a puxá-la para si, tudo o que Parker conseguiu pensar antes de se derreter de novo foi: ai, meu Deus! Boa noite. Ela se limitou a responder com um aceno de cabeça e não disse mais nada ao vê-lo passar pela porta do solário. Então, ela fez algo que jamais havia feito depois de um evento.
ficou sentada ali, no escuro, tentando se recompor, enquanto suas sócias encaravam sozinhas todo o trabalho que tinham pela frente. Como de costume, Parker passou a noite de domingo, depois do evento, cuidando da papelada da Votos e da casa, além de coisas pessoais. Apagou e-mails, mensagens de texto e de voz, repassou as agendas, tanto a da empresa quanto a sua. Com relação à quinzena seguinte, verificou os compromissos das sócias, fez as alterações e os acréscimos necessários. Examinou mais uma vez o que tinha que fazer na rua na manhã seguinte. Não considerava isso trabalho. Tinha criado o hábito, agora já estabelecido, de começar a segunda-feira com a mesa limpa. Satisfeita, abriu o arquivo de projeto do livro que vinha planejando e fez alguns ajustes. Está quase pronto para mostrar às meninas, pensou, para elas darem palpites e discutirmos tudo antes de levar isso adiante. Por volta das 11, estava na cama com um livro. Por volta das 11h10, estava olhando para o teto, pensando numa anotação em sua agenda. Terça às 7, Malcolm. Por que tinha aceitado assim? Bom, sabia muito bem por que tinha aceitado. Portanto, era ridículo se fazer aquela pergunta. Ficara instigada, excitada e interessada. Não adiantava fingir que não. Ficara tão instigada, excitada e interessada que nem perguntara aonde ele planejava ir, o que planejava fazer. Que roupa deveria usar? Como poderia se arrumar sem ter a menor ideia de onde iriam? Será que ele a levaria para jantar, ao cinema, ao teatro, direto para um motel? E por que iriam a um motel se ambos tinham a casa própria? E por que ela não conseguia parar de pensar e ler aquele livro? Droga! Podia ligar para ele e tentar descobrir. Mas não queria ligar. Qualquer homem normal teria dito: pego você às 7, iremos jantar. Assim ela saberia o que esperar. Claro que não ia se arrumar toda, já que provavelmente ele iria buscá-la de moto. Nem sabia se Malcolm tinha carro. Por que não sabia disso? Podia perguntar a Adele. Ia se sentir uma idiota perguntando isso ao irmão. Estava se sentindo uma idiota só por ter essa ideia. Estava se sentindo uma idiota. Tinha deixado que ele passasse a mão pelo seu corpo todo e, sem dúvida, pretendia deixar que ele fizesse aquilo de novo e de novo. No entanto, nem se ele tinha carro ela sabia. Não tinha ideia de como ele vivia ou o que fazia nas horas vagas. Só sabia que ele participava da noite do pôquer com seu irmão e os outros amigos. Eu poderia ir dirigindo, murmurou. Poderia insistir para irmos no meu carro e... Quando o telefone tocou, ela o pegou mais que depressa da mesinha de cabeceira, louca para tirar da cabeça a própria insanidade e atender a uma noiva. Oi, Emily. Em que posso ajudá-la? Na segunda de manhã, usando um casaquinho ferrugem e uma calça preta, com saltos baixos o bastante para fazer 1000 coisas na rua, mas elegante o suficiente para cumprir os compromissos marcados, Parker seguiu para a escadaria levando a sacola, com as roupas para lavar a seco. Ei, deixe que eu levo isso, falou Del, que vinha de sua ala da casa, e passou a pasta para a outra mão, para pegar a sacola. É para lavar a seco? Se eu carregar isso aqui até o seu carro, você leva as minhas também? Pode ser, mas ande logo, respondeu Parker, batendo com o indicador no relógio de pulso. Estou em cima da hora. Que novidade! Exclamou o rapaz, pondo a pasta e a sacola no chão. Volto em 2 minutos. Deixe isso aqui que eu levo. Você podia pegar as roupas da Laurel também, já que está com a mão na massa, gritou Parker, quando ele começou a subir a escada. Então eu volto em 5. Ela já ia pegar a sacola, mas deu de ombros e desceu só com a pasta de Del. Emma veio saindo da sala de visitas. Oi, vim filar um café da senhora G. Aí achei que, como estava por aqui, podia dar uma olhada nas condições das flores. Vai sair? Tarefas de segunda de manhã. Depois tem uma consultaria numa loja de vestidos de noiva e etc. e tal. Roupa para lavar a seco? Perguntou Emma, gesticulando. Pode levar as minhas também? Se for buscar bem depressa.
Já estou praticamente de volta, exclamou a outra, indo porta fora. Parker olhou para o relógio e foi pegar com a senhora G a cota semanal de coisas para a lavanderia. Quando estava pondo tudo no carro, Del apareceu com outras 2 sacolas. Posso ir buscar quando estiver pronto, disse ele, mas talvez precise alugar um caminhão. Ainda não acabou. Emma foi buscar a sacola dela. Del atirou as suas dentro do carro. Sabe, sendo essa quantidade toda, eles vêm buscar e depois entregam. Verdade, mas vou passar por lá de qualquer jeito. Parker respirou fundo. O outono está chegando. Dá para sentir o cheiro no ar. As folhas já estão começando a amarelar. Idiota, 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 pensou, mas não conseguiu se conter. Imagino que nessa época do ano, Malcolm deva deixar a moto em casa. Na maior parte do tempo, ele tem um Corvette, um desses carros antigos que restaurou. Anda, que é uma beleza. Ele não deixa ninguém dirigir. E tem também o caminhão, acrescentou Del olhando a meia de esguelha. Preocupada com o transporte? Nem tanto. São muitos veículos para uma pessoa só. É o que ele faz. Compra carros antigos em leilões e os restaura. Depois vende como se fossem imóveis. Parece que o mercado para esse tipo de carro bem restaurado é fantástico. Del estendeu a mão para ajeitar o rabo de cavalo da irmã. Quem sabe você não aprende a consertar motores? Sem dúvida uma coisa bem útil, mas não acredito que isso aconteça. Ao erguer os olhos, viu Emma e Carter trazendo sacolas de roupa suja. Talvez devêssemos mesmo usar o tal caminhão. Esbarrei com Mac no caminho, disse Emma bufando. Então agora a carga ficou completa. Tem certeza que consegue levar isso tudo? Indagou Carter. Não era o que sempre fazia, pensou Parker, mas limitou-se a apontar para o carro. Põe as sacolas aí. Depois ela cuidaria de etiquetar tudo. Posso ir buscar, ofereceu-se Carter. Del vai cuidar disso. Ficar pronto na quinta, disse Parker, dirigindo-se agora ao irmão. Depois das 2, não vai esquecer. E voltando-se para Emma, acrescentou, já se encaminhando para o lado do motorista. Temos consultoria completa do casamento Foster Dinero, às 5 em ponto. Pode deixar. Obrigada, Parker. Ela deu partida, ciente de que tanto Del quanto Carter deviam sair logo depois. Sabia também que Jack já tinha saído para um compromisso num canteiro de obras. Logo, logo, Emma começaria a cuidar da entrega matinal das flores. Mac passaria a manhã trabalhando nas suas fotos e se preparando para uma sessão no estúdio à tarde. E Laurel estaria às voltas na cozinha, com os preparativos para um evento externo que aconteceria na quarta à noite. Seria um dia cheio para todos, pensou, do jeito que gostava. Primeiro passou na lavanderia e etiquetou cada sacola antes de entregá-las. Metodicamente, foi seguindo a lista que tinha feito. Banco, papelaria, material de escritório. Entrar numa outra loja para repor o estoque de material que usara nos eventos da semana anterior. Incluiu no seu estoque doméstico de emergência lembrancinhas, presentes para diversas circunstâncias e foi guardando tudo no carro em perfeita ordem. Nesse meio tempo, fazia uma pausa para atender telefonemas ou responder a mensagens de textos de clientes. Foi à manicure e chegou ao lugar marcado com 15 minutos de antecedência. Adorava lojas de noivas, algumas fragrâncias suaves e femininas no ar, as araras reluzentes, a maciez e a leveza dos vestidos brancos. Havia ainda presentinhos elegantes ou curiosos para padrinhos e madrinhas, lindas opções para mães de noivas ou de noivos. Tudo cuidadosamente distribuído pela loja, além de locais aconchegantes para as pessoas se sentarem e provadores espaçosos e cheios de espelhos. Parker cumprimentou-a, a própria dona da loja, vindo de trás de um balcão. Está tudo pronto para sua cliente. Primeiro provador, champanhe e biscoitos para a noiva, a mãe e as 2 amigas que vêm com ela. Já separamos 4 vestidos para a primeira rodada. Você disse marfim, bem elaborado, saia ampla e muito brilho. Perfeito para nossa mocinha. Ela não vai querer nada liso ou simples e tem porte para usar um vestido bem volumoso. Mônica, já que cheguei mais cedo, queria ver algo que fique ótimo em Laurel.
Estava torcendo para você dizer isso, retrucou a outra, batendo palmas. Alguma coisa mais contemporânea, mas com um leve toque de glamour dos anos 30. Talvez uma pequena cauda, algo fluido, mas com a cintura bem marcada, disse Parker, apontando para o vestido que estava na arara mais próxima. Não exatamente esse, mas a ideia é essa. Também tenho alguns minutos, então vamos brincar. Na opinião de Parker, nada se comparava ao prazer de sair procurando um vestido de noiva em meio às opções que a loja oferecia. Analisar as linhas, os tons, os detalhes. E já que Mônica tinha os olhos e uma eficiência dignos de respeito, passou uns 10 minutos bem agradáveis. Este aqui é quase perfeito, disse pegando um dos vestidos e observando do decote à bainha. Mas queria algo mais interessante na parte de cima. Laurel tem pouco busto e também tem uma musculatura bem trabalhada. Por isso acho que devia usar um vestido sem alça ou de alças fininhas. Ainda mais sendo um casamento no verão. Eu queria também um toque de elegância e leveza nas costas. Espere um pouco. Tem um lá atrás. Estava reservado, mas a cliente mudou de ideia. Na minha opinião, não devia ter feito isso. Acho que pode ser o que está procurando. Vamos dar uma olhada lá nos fundos. Parker seguiu a dona da loja até a outra seção, onde mais vestidos lindos esperavam que uma noiva os usasse ou rejeitasse. E o viu antes mesmo de Mônica pegá-lo. Viu Laurel. É esse. Ah, sem dúvida nenhuma, é exatamente esse. Analisou o vestido inteirinho, parte de cima, de baixo, frente e costas, de olho em cada detalhe, em cada ornamento. É a cara de Laurel, Mônica. Você conseguiu mais uma vez. Nós conseguimos. Esse é 38. Ela também. É o destino. Será que posso levar para casa para ver se ela aprova? Até parece que precisa perguntar. Vou pôr numa sacola para você. Muito obrigada. Vou aproveitar para dar um telefonema antes que a noiva chegue. Fique à vontade. Se ela chegar, cuidamos de instalá-la primeiro. Assim que Mônica saiu do recinto, Parker pegou o celular. Senhora G, achei o vestido de casamento de Laurel. Pode preparar tudo para hoje à noite? É sim, perfeito. Vou tentar encontrar o arranjo de cabeça, já que estou por aqui. Tem que ser depois da cliente das 5. Obrigada, senhora G. Chego daqui a umas 2 horas. Enfiou o telefone no bolso e, depois de dar mais uma olhadinha no vestido, foi encontrar sua cliente. Se ficar olhando vestidos era um prazer, ajudar uma noiva ansiosa a encontrar o seu podia ser algo perigoso ou divertidíssimo. No caso de Emily, haveria um pouco de cada opção. Não quero parecer com mais ninguém, exclamou a moça, passando a palma da mão pelos babados de tule. Nenhuma noiva quer, observou Parker. Os 4 primeiros vestidos foram experimentados e rejeitados, bem como mais uma meia dúzia deles. E a segunda garrafa de champanhe foi aberta. O problema de a noiva trazer um grupo, pensou Parker, é que raramente todo mundo concordava com algo. Se a noiva gostava de uma coisa, a mãe não aprovava. Se a mãe achava ótimo, uma das amigas via defeito. Sabe de uma coisa? Que tal fazermos uma pausa? Vamos tirar todos esses vestidos daqui. Você come um biscoito, toma mais uma taça de champanhe, espairece um pouco. Volto daqui a 5 minutos. Acreditando que talvez tivesse encontrado a solução, Parker foi se reunir com Mônica fora do provador. Acho que uma sobressaia de tule pode funcionar, contanto que haja um tecido elaborado e muito brilho por baixo dela. Vamos manter a cintura ajustada e o brilho. Ela precisa de algo que não seja tomara que caia, nem um decote padrão. Vi em algum lugar um corpete delicado de tule. Tinha uma espécie de broche prateado entre os seios e, se não me engano, a barra de renda com uma meia cauda. Sei a qual modelo está se referindo, concordou Mônica, com os lábios contraídos. Talvez tenha razão. Vou mandar trazê-lo junto com os outros 2 que podem agradar. Tenho um com saia sobreposta, que é grande o bastante para esconder um exército inteiro. Excelente. Um dos problemas é que a mãe cismou que o vestido tem que ser branco.
Ela está enganada. Com o tom de pele de Emily, ela precisa do calor do marfim. Vai perceber isso quando encontrarmos o vestido certo. 10 minutos depois, Parker estava ajudando a prender a cauda do vestido. Ninguém diz nada, ressaltou Parker, com determinação e um sorriso. Não façam nenhum comentário, até Emily se virar para o espelho e ver com os próprios olhos. Desta vez, vamos deixar que ela seja a primeira a expressar suas ideias e suas impressões. É super gostoso, adorei a saia, falou a noiva, dirigindo-se a Parker com um sorriso nervoso. A renda, o tule, a seda, o desenho das flores, as pedras, mas estava pensando em algo mais grandioso, se é que me entende. Vamos ver o que acha quando vir o efeito completo. Olhe, aliás, as costas são lindíssimas. Agora respire fundo e vire para o espelho. Ok, lá vou eu. Emily se virou, pensou na mosca. Emily se virou e Parker pensou na mosca. Reconheceu aquele ar embevecido, aqueles olhos úmidos e atônitos, a tomada de consciência, a mudança da linguagem corporal, quando Emily endireitou o tronco e ergueu a cabeça. Ah! Ai, meu Deus, olhe só para mim, vejam isso! Com os dedos, ela acompanhava o desenho da cintura marcada. Adorei o estilo do corpete. É tão delicado, tão diferente de ter alças. Você não vai poder usar colar, ressaltou uma das amigas. Mas pensem nos brincos que ela pode usar com esse vestido, apressou-se em observar Parker. Desde alguma coisa bem sutil até brincos bem grandes. E na cabeça, uma tiara para combinar com o brilho do broche do corpete. Você vai brilhar a quilômetros de distância. Com toda a sua experiência, sondou a reação da mãe da noiva e sorriu consigo mesma. O que acha, senhora Kessler? Acho. É tão... Oh, Amy. Parker lhe ofereceu a caixa de lenços de papel. A escolha da tiara e dos demais detalhes durou mais uma fração do tempo que já haviam passado ali. A pedido da noiva, enquanto ela fazia a primeira prova para os ajustes, Parker ficou mais um pouco para sugerir as roupas das madrinhas. Teve que alterar um pouco suas previsões, mas conseguiu agradar as duas amigas, que representavam um terço do cortejo da noiva, com vestidos de um ombro só, muito elegantes e no tom de vermelho que a noiva queria. Deixou a cliente felicíssima e saiu levando o vestido de noiva de sua amiga, ou pelo menos era o que esperava. Parker Brown? Ergueu os olhos e por um instante sentiu-se atordoada. Senhora Cavanagh, como vai? Bem, obrigada. O cabelo laranja vivo de Kay Cavanagh esvoaçava a brisa leve. Com as pontas dos dedos, ela baixou um pouco os óculos de armação verde. Foi comprar um vestido? Não, na verdade, estou levando esse aqui para ver se minha amiga aprova. Laurel McBain, acho que a senhora conhece. Ela já levou o carro lá na oficina para Malcolm consertar. Parece uma moça sensata. Vai se casar com seu irmão, não é? Isso mesmo, no verão. As outras duas que trabalham com você também vão se casar. É, Mac agora em dezembro e Emma na primavera. Está namorando meu filho, não está? A ligação direta entre a lista de casamentos e Malcolm a deixou desnorteado outra vez. Saímos para jantar, mas... acho que eu estou. Vou tomar um café. Pode me encontrar ali depois, disse a senhora Cavanagh, apontando para um dos cafés da rua principal. Ah, agradeço muito, mas tenho mesmo que... Devia poder gastar 10 minutos tomando um café quando alguém a convidasse. Parker sabia admitir quando alguém a punha no seu devido lugar. Claro, só vou deixar essas coisas no carro. Quer ajuda? Não precisa não, obrigada. Então, nos encontramos ali dentro. Meu Deus, pensou Parker, que história seria aquela? E que coisa ridícula ficar assim nervosa por tomar um café com a mulher absolutamente agradável, só porque a tal mulher era a mãe do homem que ela... Ah, sabe-se lá o que Malcolm era para ela. Pôs o vestido dentro do carro, trancou a porta e olhou o relógio.
Podia ficar ali uns 20 minutos. O que poderia acontecer em 20 minutos num café? Assim que entrou, dirigiu-se à mesa onde a senhora Cavanagh já falava com a garçonete. Eles têm uma torta ótima. Vou comer a de maçã. Eu só quero um café, por favor, disse Parker, sentando-se diante da mãe de Malcolm. É seu dia de folga? Tarde de folga. Tenho que tratar de umas coisas, respondeu Kay, recostando-se na cadeira. O meu filho gosta de mulheres bonitas, mas não é idiota de pensar só nisso. É bom saber. Vi que Malcolm tinha ficado interessado desde a primeira vez que você apareceu lá na oficina. Levou um bom tempo para ele tomar a iniciativa, o que mostra que não é idiota. E é evidente que você também não é. Parker pensou por um instante. Não consigo encontrar nada para lhe dizer a não ser: é verdade, não sou. Acontece que você é de outra categoria. Não sei se entendi o que a senhora quer dizer. Se não entendeu, vou começar a duvidar de sua inteligência. Você é uma Brown. Tem o nome Brown, o status Brown, a fortuna dos Browns. Nada de ser arrogante, avisou Kay, na hora que a garçonete trouxe a torta e o café. Ainda não terminei. Você age como uma Brown, e com isso quero dizer que você age como aqueles que a educaram para ser uma Brown. Seus pais eram gente boa, gente que não se gabava do nome, do status e do dinheiro que tinha. Eles não esfregavam na cara de ninguém. Trabalhei em algumas das festas que eles deram quando você ainda era criança. Na minha opinião, é possível saber quem uma pessoa é pelo jeito que trata os empregados. Atônita, Parker pôs um pouco de creme no café. Gosto do seu irmão também, só que ele e os outros não me deixem participar dos jogos de pôquer porque não tenho pirulito. Parker riu. Kay sorriu e a moça viu Malcolm naquele sorriso. Se quer saber, tanto Del quanto eu temos consciência da situação privilegiada em que nascemos e somos gratos por isso. Dá para perceber. Você não é do tipo que só fica sentada sem fazer nada, não é? Sabe trabalhar, construir algo para si mesma e para quem vier depois. Isso diz muito sobre os seus pais e sobre você também. É muito bom ouvir algo assim. Bom ou não, é como eu vejo as coisas. Se Malcolm está de olho em você, é só em você. Ele não está interessado no que vem junto, o seu nome, o seu status e o seu dinheiro. Ao ver o brilho que atravessou os olhos de Parker, Kay ergueu uma sobrancelha e acabou de responder a única pergunta que eu pretendia fazer. Você já sabe o que ele quer e eu podia ter poupado meu fôlego. Agora posso saborear essa torta. Senhora Cavan, acho que depois disso pode me chamar de Kay ou de sogra se preferir. Se eu achasse que Malcolm está de olho na fortuna dos Browns, eu o teria mandado as favas. Também não sou idiota. Vocês dois sempre interrompem os outros no meio de uma frase. É um péssimo hábito, retrucou Kay, sorrindo. Quer um pedaço dessa torta? Está gostosa para burro. Parker ia recusar, mas apanhou o segundo garfo que a garçonete havia deixado sobre a mesa e pegou um pedacinho da torta. Tem toda a razão. Está gostosa para burro. Detesto cometer erros. Malcolm passou por maus bocados na infância, prosseguiu ela. Um pouco disso foi minha culpa. Talvez seja por isso que odeie cometer erros. Mas, em parte, o que aconteceu foi só o destino. Mas isso não o destruiu. Acho que ele usou as dificuldades para se tornar alguém, para provar alguma coisa. Tem lá os seus defeitos, e sou a primeira a apontá-los, mas é um bom rapaz. Acho que alguns piores e não muito melhores. Parker sorria sem parar. Ele também a ama, dá para perceber. Essa é uma das coisas que acho atraentes nele. Ele nunca me deixou na mão. Nenhuma vez, jamais. Tentamos jantar juntos na minha casa um domingo por mês. Venha da próxima vez. Vou pedir ao Mal para combinar com você. Eu adoraria. Eu não sou nenhuma Marion Grande na cozinha, mas não vou envenená-la. Pegue um pouco mais de torta. E foi o que Parker fez.